capítulo 2 de Colossenses, do versículo 8 ao versículo 15. Diz assim o texto: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante o poder, ou melhor, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga amém. Maravilha, né? Estamos estudando essa epístola já há algum tempo e nós estacionamos aqui nessa porção do versículo 8 em diante, uma porção extremamente importante, capaz de desenvolver em nós uma consciência plena acerca de Cristo. Se bem que essa epístola como um todo, ela é muito rica, porque ela apresenta Cristo como a plenitude de Deus, Cristo como a plenitude de todas as coisas. E isso é muito importante, pensar a questão de Cristo e da sua plenitude, ou a plenitude de Deus na pessoa do seu Filho, e a plenitude de todas as coisas na pessoa de Jesus, uma vez que tanto o apóstolo Paulo no seu tempo, quanto nós no nosso tempo, nós estamos lidando constantemente com um fluxo muito grande de muita informação religiosa, um conjunto de coisas que são criadas, inventadas pelo homem, com o fim de forjar uma boa religião. Se nós olharmos, por exemplo, para o judaísmo, que é uma religião, até certo ponto, teologicamente falando, que procura fundamentar as suas bases nas escrituras veterotestamentárias, e mesmo se olharmos para o paganismo, as religiões pagãs, o que nós vamos observar? Que a religião humana, ela é constituída de muitos ritos, de muitas ofertas e de muitas coisas. É um conjunto de dias sagrados, de deuses e de rituais, enfim, de modo então que essa tendência religiosa alcançou também o cristianismo no tempo de Paulo e chega até nós nos nossos dias. No tempo de Paulo, e na Epístola aos Colossenses sobretudo, isso é muito evidente, fala da pressão que a igreja primitiva sofria da parte dos judeus, sobretudo da casta da liderança religiosa do judaísmo, que procurava se infiltrar no seio da igreja para levar os elementos judaizantes ou da religião judaica para dentro da igreja. Isso com pretextos de fidelidade, com pretextos de uma vida devota a Deus, aos profetas, quando então houve intensa tentativa de introduzir na igreja não somente a cerimônia da circuncisão, mas também como todos os dias festivos de Israel, assim como o sábado do sétimo dia,
assim como também as comidas cerimoniais ou a própria dieta de alimentação levítica. Naquele tempo de Paulo havia esse problema e esse perigo iminente, razão porque Paulo ele começa no versículo 8 dizendo: cuidado. É uma palavra de advertência, como quem diz: olha, devemos estar com os olhos sempre atentos, porque o perigo é iminente. Ou seja, a tendência natural do homem já é buscar uma religião rica em coisas exteriores, que dirá então sofrendo a pressão de um grupo que tinha o interesse de corromper o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Falando do mundo pagão, também não era diferente. Se a gente observar Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo notou ali em Atenas, na Grécia, o quanto que os atenienses eram pessoas extremamente religiosas. Ele começa o seu discurso lá em Atenas dizendo: vejo que vocês são pessoas extremamente religiosas, extremamente devotas, extremamente zelosas. Isso porque ele, passando ali pela cidade de Atenas, ele percebeu muitos cultos e, sobretudo, uma infinidade de altares. Para quantos deuses houvesse na tradição da mitologia grega, havia tantos altares, um altar para cada divindade, inclusive um altar que eles dedicavam ao Deus desconhecido. Então, essa questão da exterioridade do culto, dos ritos, não é? E tanto quanto de procedimentos, de gastronomias, de dietas, dias sagrados, isso é comum tanto no judaísmo quanto no paganismo. E vemos, infelizmente, e a história da igreja nos mostra, sobretudo a partir do 3º século da era cristã, nós vemos um acúmulo de coisas também sendo recebidas, né, no seio da igreja. Quando a igreja cristã ela decaiu, tornou-se a igreja oficial do Império Romano, e daí então o paganismo entrou por uma porta muito larga dentro da igreja, de modo então que hoje se vê tanto no catolicismo a quantidade de ritos que eles têm. Tudo que se faz é na base de rito. Inclusive a própria graça de Deus foi por eles transformada em meros sacramentos. Ou seja, eles entendem que a graça de Deus experimentada pela fé no coração do homem só é possível mediante coisas externas, serviços feitos por mãos humanas, como o batismo, como o batismo, a hóstia consagrada, né? Como no caso que eles chamam de primeira comunhão, o sacerdócio, o casamento, a extrema unção, ou seja, todas as bênçãos da graça de Deus, né? Os carismas de Deus, eles entendem que acontecem, que chegam ao homem mediante um serviço humano, pela mão de homens, por ritos exteriores e por aquilo que se pode acontecer no tempo e no espaço, a partir da percepção dos nossos sentidos. E não somente na Igreja Católica Romana, mas também nas igrejas protestantes, que ao saírem do catolicismo levaram consigo essa carga, essa carroça de coisas, e eles levam tão a sério que, assim como existe a Santa Missa, na Igreja Católica Romana se fala sobre o santo culto, a liturgia como sendo algo sagrado e como critério para que a bênção de Deus chegue às pessoas. E então, passando agora mais recentemente para o século 20 e 21, em que nós vamos nos deparar com o movimento pentecostal, carismático, pentecostal, neopentecostal, não é diferente. O que nós vemos hoje em dia? Que as pessoas, elas buscam a bênção de Deus nesses setores da religião cristã, e o que lhe é oferecido? Óleo ungido, água ungida, rosa ungida, tijolo ungido, cajado ungido, caneta ungida, e tudo mais que eles puderem ungir. E as pessoas abraçam esse tipo de coisa, porque parece que há uma fraqueza tão grande, uma ausência de fé. Eles pensam que é fé, porque acreditam que é, mas não é fé, isso é crendice, porque a fé é a substância das coisas que se não veem. Ou seja, a fé não está para os meus sentidos, mas está para uma realidade espiritual no meu coração,
E essa fé, portanto, me leva a perceber e a experimentar aquilo que já está em mim, pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Mas tudo isso eu estou dizendo, essa questão da formalidade, do ritual, a questão das ofertas exteriores oferecidas, ou das coisas consagradas, dos batismos, das oblações e outras coisas mais, porque Paulo, nesta epístola, ele nos chama a atenção para uma coisa essencial do Evangelho, um aspecto essencial do Evangelho. Qual aspecto? Ele fala que Cristo, ele não é somente o Evangelho de maneira geral. O Evangelho não é uma mera anunciação de que ele veio, morreu para nos salvar, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Deus, o Cristo de Deus encarnado, vivendo entre os homens e operando por meio da sua encarnação a obra de redenção, sendo ele ressuscitado dentre os mortos. Isto é o Evangelho, é essa pessoa bendita. E fala, não, pastor, mas eu entendi, eu ouvi dizer que o Evangelho é o modo como que Deus nos salva. Ou seja, olha logo para aquilo que Deus faz pelo pecador. Mas entenda, a Escritura coloca Cristo como sendo, no âmbito da salvação, o pioneiro, aquele que primeiramente, enquanto homem, entrou nos céus. Ele é o primeiro a entrar no Santo dos Santos. Ele é o primeiro a ser ressurreto dentre os mortos, a ser assunto aos céus, a ser entronizado. Ele é o primeiro homem, falando do homem Jesus, porque nós temos aqui a encarnação do Cristo numa humanidade, no homem, gerado no ventre de Maria. Então este homem passou pelos sofrimentos humanos, pelo aperfeiçoamento, sendo tentado em todas as coisas, ele não pecou, sem pecado, mas foi tentado à nossa semelhança. Então nós vemos aqui a salvação em plena manifestação no homem Jesus. Ou seja, um homem que por meio do poder de Deus, nele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a si mesmo, porque a humanidade do próprio de Jesus clamava certamente por uma vida mais tranquila, mas Cristo sempre submeteu a sua humanidade a uma disciplina em Deus, a uma disciplina pelo Espírito, a ponto de o livro de Hebreus declarar que ele, nos dias da sua encarnação, portanto falando da sua humanidade, ele passou por um aperfeiçoamento. E então, depois de tudo isso, ele foi crucificado, ele foi sepultado, então ele experimenta a morte, e agora veja o Evangelho operando nesta humanidade. Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, pelo poder de Deus. O que é a ressurreição, senão Deus enquanto vida agindo no homem morto, e ele então, depois de ressurreto, é assunto, é exaltado, é entronizado, e ele entra no Santo dos Santos, acima de todos os céus, e isso tudo é o protótipo, é a base, é o fundamento da nossa salvação. Ou seja, agora o homem é convidado a crer nele. O que é a pregação do Evangelho? Senão a proclamação do que Cristo, de quem é Cristo, do que ele realizou, como ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele saiu do mais profundo abismo da sua morte e se assentou nos mais altos céus, ou no céu dos céus, ou acima de todos os céus, como diz Hebreus. Então nós somos convidados a crer nele. A fé é o meio pelo qual, e aqui é algo muito importante a se ressaltar, a fé não é simplesmente eu acreditar na história que aconteceu com este homem chamado Jesus. Infelizmente é assim que a maioria dos cristãos entendem, e passam a vida todinha acreditando e defendendo a historicidade do Cristo histórico. E é lógico, há a historicidade do Cristo histórico. O Cristo se fez carne, ele se manifestou no tempo e no espaço. Isso não se pode negar isso. O problema é que a fé não é a confissão histórica de um fato meramente. Inclui isso, porque do contrário, como eu poderia crer? O problema é que a fé, em termos da sua realidade espiritual, ela é muito mais do que um acreditar. Ela é um apropriar-se. Fé é a apropriação
de algo espiritual que habita o espírito humano. E quando eu creio, portanto, eu tomo posse dessa realidade espiritual. Então, antes de ser um fóssil a história de Cristo, antes de ser um tema arqueológico, o Evangelho anuncia um Cristo vivo. Tanto é que, observem a temática de Paulo, ele está sempre anunciando a ressurreição de Cristo. Ele passa pela morte de Cristo, mas o ponto mais alto da sua mensagem é sempre a ressurreição, a tal ponto de ele declarar: não fosse a ressurreição de Cristo, que tivesse encarnação e que tivesse morte, não fosse a ressurreição, a nossa fé seria vã. Então veja como que o apóstolo Paulo, ele fala dessa morte e sobretudo dessa ressurreição. Então é essa proclamação desse fato. Agora, sabendo que essa proclamação é do Cristo vivo e não de um fóssil histórico, de um elemento, um objeto arqueológico, esse Cristo vivo, ele está dentro de todos nós e nós podemos tocá-lo não somente em todas as suas virtudes espirituais, mas sobretudo em todas as suas conquistas espirituais. O Filho de Deus encarnado, ele conquistou como um triunfo da sua vitória uma vida humana vitoriosa sobre o pecado, porque ele viveu sem pecado. Ele conquistou como um triunfo da sua vitória a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Viveu totalmente puro, imaculado, sem culpa, sem dolo. E depois de morto, ele venceu o maior de todos os inimigos. Ele venceu a morte. Ele saiu de dentre os mortos. Não existe evangelho ou pregação do evangelho sem a proclamação da ressurreição de Cristo. Agora, torno a enfatizar, porque é de extrema importância que nós entendamos esta verdade do evangelho. Nós não estamos anunciando a historicidade de uma ressurreição meramente, porque se ele ressuscitou para lá e não tem relação direta comigo, fica apenas na declaração e numa suposta crença num fato histórico, eu não provaria isso. A fé, ela traz para dentro de nós essas graças divinas, esses carismas divinos, esses dons conquistados pelo Cristo encarnado. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz aqui no capítulo 2, versículo 10, ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Aperfeiçoado aqui não quer dizer que você não comete erros, não tem algumas inclinações. Ele quer dizer, nele vocês estão completos. Ou seja, tudo de que precisa o homem no âmbito espiritual, no que diz respeito à salvação, está nele, nada fora dele. Daí Paulo começa a destruir uma ideia no seu tempo presente, e até então sendo pregada nos dias atuais, de que a salvação depende de vários elementos. Depende de Cristo, mais de alguma coisa. No tempo dos apóstolos, se pregava muito que dependia de Cristo, mais da circuncisão, de Cristo e mais a lei de Moisés, e de Cristo mais alguma coisa. Nos dias de hoje, nós vamos encontrar uma série de coisas. Há quem pregue, inclusive, pleno século 21, com 66 livros bíblicos na mão, há quem diga que quem não dá o dízimo está condenado ao lago de fogo, à morte eterna. Não é? Porque essas pessoas talvez acham que o caminho do medo, da pressão, da coercitividade é mais efetivo, é mais eficaz do que o caminho do amor. Porque é certo que o compartilhar riquezas materiais, ela é inerente à fé cristã. Tanto é que Paulo, ao se referir aos apóstolos de Jerusalém, falou assim: olha, os apóstolos que vieram antes de mim, nada me recomendaram, exceto que eu não me esquecesse dos pobres. A caridade, portanto, ela faz parte da fé cristã. A caridade, ela é
é fundamento da fé. Não se pode crer no Evangelho e negar a caridade, porque o Evangelho é a manifestação de Deus, que é amor. A prova é que Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então o amor, ele doa. João vai dizendo na sua primeira epístola que aquele que diz que ama e não compartilha com o seu irmão as suas necessidades, ele é mentiroso, ele não ama. Porque o amor não é uma filosofia, uma ideologia, não é um conceito. O amor, ele se manifesta, ele é o próprio Deus que se manifesta por nosso intermédio quando nós somos generosos em quaisquer que sejam as situações ou as dádivas para com o próximo. Bem, por todos os efeitos, o fato é que há quem diga isso, né? Que usa inclusive de textos do Antigo Testamento para impor medo nas pessoas, para pregar que não há salvação. Quando a pessoa faz isso, o que ela faz? O que efetivamente ela está fazendo? Ela está lançando um outro fundamento. Ela está dizendo, Jesus salva. Se você perguntar, mas o dízimo condena? Ela vai, condena. Se não der, você é condenado. Mas tem outros que são um pouco mais sutis. Falam, não, Jesus salva. O dízimo não salva. Mas se não der, ele condena. Ele não salva, mas condena. Ora, como é que algo que não me salva pode me condenar? Tem lógica isso? Não tem nenhum sentido. Mas vocês terem uma ideia, Paulo se deparou também com um asceticismo naquele tempo. Nessa epístola ele vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 20, muito grande, no sentido de pessoas acreditarem que além de Cristo, enquanto único fundamento, ou enquanto fundamento, é preciso que se tenha uma vida ascética, que você seja um asceta, que você seja abstêmio de alguma coisa meramente humana, meramente cultural. No tempo de Paulo, ele vai abordar uma série de outras de coisas, ele apresenta no contexto da sua época. Interessante, deixa eu me adiantar a algo que eu quero falar para os irmãos domingo, mas eu estou dentro do tema, faz parte. Interessante como que nos primórdios da igreja, Paulo, ele combateu muito fortemente essa questão desses inimigos ou desses adversários de Cristo. Porque quando eu falo de adversário de Cristo, a gente pensa no diabo, né? Satanás, chifrudo e tal. Sim, é verdade que o diabo é adversário de Cristo, também é nosso adversário. Mas há muitos outros adversários, tão diabólicos quanto o próprio diabo, e tão perversos quanto ele, só que vive numa harmonia tão grande no meio cristão, porque eles são demasiadamente sutis. Não é? No tempo de Paulo, por exemplo, nós vamos encontrar Paulo pregando aos gentios. Quando Paulo saiu de Antioquia, pregando o evangelho, sua primeira viagem missionária, quando ele vai na segunda, que ele vai até Roma, ele vai até a Espanha, ele vai saindo ali, né? Já agora para o Império Romano, nós vamos encontrar que muitos gentios se convertiam ao evangelho pregado por Paulo. E tudo o que Paulo pregava era basicamente três coisas. Ele pregava Cristo, o Cristo de Deus, na sua encarnação, morte e ressurreição. Daí ele pregava a fé nesse Cristo e pregava o amor enquanto resultado dessa fé em Cristo. Né? Ou seja, quando eu creio no Cristo de Deus, tem um Cristo, vem a fé nele, o segundo ponto. Quando eu creio, essa fé sendo genuína, ela vai se manifestar nesse eixo horizontal, nos meus relacionamentos com os meus irmãos, numa ética crística. Não uma ética meramente humana, mas uma ética crística. Ou seja, isso vai se materializar na generosidade do amor. Então, basicamente, este é o evangelho paulino. Mas, os irmãos sabem que logo os judaizantes começaram a perturbar a paz desses irmãos gentios. A ideia que eles tinham era que não podia haver um verdadeiro cristianismo que não passasse por Moisés, que eles tinham um apego por Moisés muito grande, né? Em Jerusalém havia lá um irmão de Jesus, inclusive, chamado Tiago, o maior, e esse Tiago, ele era muito zeloso pela lei de Moisés. Ele pregava o evangelho de Cristo, mas de certo modo não abria mão da lei de Moisés. De tal maneira que na igreja de Jerusalém havia um grupo grande de pessoas
que supostamente teriam se convertido a Cristo, que eram chamados os fiéis da circuncisão. Então eles pregavam a circuncisão, eles praticavam a circuncisão, eles pregavam os dias festivos, eles pregavam toda a lei mosaica praticamente. Poucas coisas eles abandonaram. Então, logo, muitos judaizantes começaram a perturbar a paz dos gentios, dizendo que não podia haver um cristão verdadeiro que não passasse por Moisés. Era até aceitável que tivesse Cristo, a fé, a graça, mas sem passar por Moisés e pela lei, não era aceitável. Eles consideravam os gentios cristãos, pessoas impuras. E eles eles pensavam que a pureza do homem passava pelos rituais de purificação do judaísmo, como a circuncisão, um dos elementos, por exemplo. Eles não conseguiam entender que o que purifica o homem é a graça de Cristo, mediante a fé. É o que salva, é o que purifica, é o que transforma, é o que liberta, é o que santifica o homem para Deus. Daí, com essa perturbação toda, começaram a divulgar que não podia ser salvo os gentios se eles não fossem circuncidados, se não se praticasse a lei de Moisés. Disso deu um problema tão grande que aconteceu um concílio em Jerusalém para tratar desse problema de maneira específica. Interessante como que são as coisas. Reuniram-se lá e tal, e primeiramente Barnabé falou acerca do que Deus fazia no meio dos gentios. Pedro também falou, dando o seu parecer favorável completamente ao que Paulo havia dito, ao que Paulo pregava. Mas Tiago foi o último a falar. Tiago exercia uma certa influência, uma certa liderança, era um Apolo dos judeus, um homem polido, um homem sereno, um homem que corporificava no seu viver e no seu pensamento o idealismo dos judeus, o idealismo judaizante, o idealismo mosaico. Então, depois que falou Barnabé, depois que falou Pedro, Paulo não falou nesse concílio, ocorreu que Tiago resolveu encerrar a reunião falando algumas coisas, dizendo que não iria colocar nenhum fardo sobre os gentios, exceto, interessante como que não vai se colocar nenhum fardo, exceto, então vai colocar fardo. Vai colocar fardo. Interessante que no registro de Lucas, que Lucas está registrando, nada é dito que o Espírito Santo houvesse se manifestado positivamente em concordância com esse parecer de Tiago. Agora, na hora de falar, agora escreve a carta, vamos escrever a ata da reunião. Segundo o registro de Lucas, nada se registra de que o Espírito Santo houvesse se manifestado por meio de um profeta ou de alguma coisa que pudesse parecer que o Espírito Santo fosse favorável a esse pequeno fardo que o Tiago iria colocar sobre os cristãos gentios, que dizia respeito a alguns itens da lei que ele achou que deveria ser mantido, que era não participar de comidas que tivessem sido sacrificadas a ídolos, ou que tivesse do animal sufocado, e do sangue, além de casamentos de pessoas de parentescos próximos, que seria a melhor tradução para o que está aqui em português, relações sexuais ilícitas, fazendo referência à lei de Moisés, quando fala dessas relações, talvez entre primos e pessoas mais próximas. Mas, de todo modo, ao registrar a carta ou a ata daquela reunião, nessa ata, Lucas diz que, ou seja, o próprio Tiago diz que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Essa no registro da carta vai assim. Mas, de todo modo, Paulo, ele não se manifesta naquele evento, naquele concílio, porque ele estava fora ali dos seus limites da sua autoridade apostólica. Paulo, ele tinha um profundo respeito em lugares onde o evangelho já havia sido pregado, e portanto ele respeitava os apóstolos como apóstolos onde eles estavam, e sabia que cada um haveria de prestar conta do seu serviço e do seu apostolado. Paulo, ele respeitava as divisas apostólicas, e portanto ele nada disse,
porém se vê claramente em todas as suas cartas, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Hebreus, né? E tantas outras cartas, como aos Romanos, como ele é muito enfático, no sentido de que o Evangelho se traduz na sua plenitude, na pessoa de Cristo. Porque nele, diz o apóstolo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele é a plenitude de todas as coisas. 1,19 de Colossenses e 2,9 de Colossenses afirmam essas duas plenitudes, de todas as coisas e a plenitude da divindade. Portanto, ele diz, esse Cristo, ele tem tudo de que você precisa, no sentido de que qualquer coisa que seja um ritual, uma purificação exterior, uma dieta, uma gastronomia, uma oferta, seja o que for, nada disso pode ser colocado enquanto fundamento de salvação. Mas os cristãos não entenderam isso, talvez no tempo de Paulo, não sei, mas eu tenho certeza que não entenderam do 3º século até os dias de hoje. São poucos os cristãos que compreenderam. Se você for apontar quantos cristãos na história compreenderam tal verdade, se torna um número insignificante diante da massa religiosa dessas vertentes do cristianismo, que é o catolicismo, protestantismo e evangelicalismo. Bem, de todo modo, o fato é que Paulo lutou com muito ardor, com muito labor para essa preservação. Mas alguém pode perguntar, e aqui talvez seja o ponto crucial do que eu quero dizer para vocês, e talvez seja esse o maior argumento de todos eles que querem colocar alguma coisa além de Cristo. Lógico que nenhum declara, não, nós temos outros fundamentos. Não, ele fala, não, é só Cristo. A questão é, eles vão dizer que quando você tem Cristo, você não come isso, você não bebe aquilo, você não veste aquilo outro. Mas a prova de que tudo isso é um grande engano, e Paulo já advertiu sobre isso, em Colossenses 2, falando sobre isso, ele fala, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Ele está dizendo que todas essas coisas impostas pelos homens, essas exterioridades, elas se destroem com o uso no sentido de, tanto, por exemplo, se eu como uma comida, logo ela é processada e vai para um lugar escuso. Jesus disse, o que você come não pode te contaminar. Para de bobagem. O que você bebe não pode te contaminar. Você bebe, ele passa pela boca, a língua ajuda a empurrar, o esôfago se abre, começa o processo de, e aí vai empurrando, vai passando, vai entrando aqui pelo intestino. Não, primeiramente para o estômago, muito bem. Não pode ser o inverso, né? Primeiramente para o estômago, e ali sofre a ação do suco gástrico, aí vai para os intestinos, delgado, grosso, delgado, e depois vai para o intestino reto. E vocês sabem por que o nome do intestino é reto, né, irmãos? Exatamente porque agora é a saída final para o esgoto. Jesus disse, gente, isso não pode contaminar. São tripas. É uma tripa que começa na boca e termina no fundo. Uma tripa só. Aí vai assumindo vários nomes a depender daquele espaço e da sua função. Mas é só um sozinho. Se você fizer uma endoscopia, você pode chegar lá no final. Simples assim. Não fique escandalizado. Você vai, o que está acontecendo? Não, é o seu corpo. Jesus disse, isso não entra no seu coração, não entra na sua alma, não entra na sua consciência. Isso não é você. Então se destrói. Com o uso se destrói. No caso da comida, ela se destrói. Se é um objeto, uma roupa, uma coisa, também acaba, não faz parte de mim, não sou eu, não me forma. E mesmo no tempo, é destruído da mente das pessoas e da cultura. O que no passado existia enquanto pecado, hoje se tem como um bem. Quantas pessoas não foram condenadas pelas igrejas evangélicas porque tinham um televisor em casa? E hoje os grandes
né, os grandes líderes, eles têm o sonho ou a realização de serem donos de emissoras de televisão. Então não é mais pecado. Mas se não é mais pecado é porque nunca foi pecado. Então Paulo está dizendo, essas coisas não têm valor espiritual, são coisas da terra, da carne, são terrenas, são temporais, não raras vezes são culturais e, portanto, espaciais. Então Paulo diz, essas coisas não entram no Evangelho. Mas eles vão dizer, não, mas aí você tem que ter um comportamento, tem que ter um procedimento, porque senão você não é nova criatura. Eles vão dizer, o que distingue um crente do descrente? Aí se porventura eles virem, por qualquer situação, uma mulher de sobrancelhas grossas, cabelos compridos e uma roupa longa, sem nenhuma maquiagem, logo vão deduzir que é uma cristã. Mas pode não ser. Sim ou não? Porque eles querem identificar o cristão pela roupa que ele veste. Se tem gravata, se tem paletó, se botou até os punhos, se a saia é comprida, se é vestido, se não é calça esporte, hoje se fala calça jeans. É assim que eles querem mensurar as coisas. Entretanto, Paulo fala, não, o Evangelho é o Cristo de Deus, na sua obra de encarnação, viver humano, nas suas vitórias, no seu viver humano, na sua morte, na vitória sobre a morte, na sua ascensão. E quando então você crê nesse Cristo, essa fé se apropria não somente do Cristo eterno, mas de todas as bênçãos conquistadas no tempo por esse Cristo encarnado, morto, ressurreto, assunto e entronizado. A fé te torna participante de tudo aquilo que Cristo fez. Já ouviram dizer que Cristo já fez tudo por nós? E que, portanto, você não tem que fazer mais nada? Isso é verdadeiro ou é falso? Cristo já fez tudo e nós nada mais precisamos fazer. Verdadeiro ou falso? Eu sei que você fica um pouco, o irmão falou verdadeiro, com segurança, que falou verdadeiro e falso, que falou verdadeiro. E vocês estão certos ao dizer que é verdadeiro, viu? Mas a questão é como se recebe esta assertiva. Porque pode cair essa verdade no coração e na mente de uma pessoa que vai usar isso para a sua indolência. Cristo fez tudo, não precisa fazer mais nada, se torna um crente indolente, preguiçoso. Não precisa mais nada, já fez tudo, não importa. E aí a graça de Deus não opera na vida dele, porque aí ele entendeu que a graça e a fé são sentimentos. Eu acredito, é fé. E a graça, Cristo fez, está feito. Pronto. Ele entende assim. Esquece, por exemplo, que a Escritura nos afirma categoricamente, em vários lugares, sobretudo na epístola de Paulo a Tito, dizendo que a graça de Deus nos educa para a salvação. Ora, o que é educar? A palavra educar, do grego ou do latim, de onde você pegar, mesmo do português, vai dar o mesmo sentido, o mesmo significado. É tomar pela mão e conduzir por um caminho que te leva para fora do ambiente em que você outrora estava. Educar, conduzir para fora. Ex ducto, fora, ducto, caminho. A graça nos conduz por um caminho de aperfeiçoamento. E a fé, por sua vez, se apropria das bênçãos de Cristo, daquilo que Cristo realizou, daquilo que Cristo conquistou. Então, quando se diz que Cristo já fez tudo e nada nós precisamos fazer, significa que Cristo já realizou tudo aquilo que eu preciso para ser salvo, e que eu nada mais preciso de adicionar à obra dele para que eu seja salvo. Ou seja, o que eu posso fazer para ser salvo? Se eu disser que eu preciso fazer alguma coisa, estou dizendo que aquilo que Cristo realizou é incompleto.
precisa de somar a alguma coisa minha, a alguma obra, a alguma conquista, e a obra de Cristo ela é totalmente plena. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude de Deus. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Poderíamos dizer em termos, para os irmãos entenderem, que Cristo ele é o fundamento, ele é o cerne, a essência, a substância, ele é a circunferência, ele é o eixo, ele é o meio, ele é a circunferência, ele é o todo absoluto. Nada o homem precisa além do Cristo de Deus para a sua salvação. Mas isso não significa absolutamente que eu não deva me apropriar pela fé dele. Pelo contrário, se não houver a fé que dele se apropria, a despeito de tamanha plenitude, como posso eu ser salvo sem que eu participe da salvação? Salvação não é você deixar de ir para o inferno, como dizem, e ir para o céu. Não é uma questão meramente espacial e temporal. Salvação é ser salvo daquilo que somos em Adão, salvos de uma consciência caída. Não é sem razão que o Evangelho está cheio de assertivas. Necessário vos é nascer de novo. Olha aí, uma nova vida. Vai dizer, até que Cristo seja formado em vós. Logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então o Evangelho é trazer esse Cristo para uma experiência no coração e na alma, para que a sua pessoa e as suas conquistas agora sejam minhas. É por isso que se fala que ele sofreu uma morte vicária no meu lugar. É por isso que ele se tornou o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, porque agora ele reivindica para nós que em nós mesmos não temos nenhum direito, exceto a condenação. Ele reivindica que todas as coisas que ele conquistou são nossas, em razão de ele ser o vigário de Deus para os homens. Vigário, eu sei que isso é uma palavra que se ouve na igreja católica, mas vigário vem aquele que fez o papel do outro, aquele que morreu a morte do outro e que dará ao outro tudo aquilo que ele conquistou na sua vitória. Essa é a palavra vicários, né? Do latim vicarivis, que é essa questão dessa troca de posição. Então não somente ele assume o meu lugar, como quem tem fé nele assume o que ele é e o que ele conquistou. Quem faz isso é a fé. A fé, portanto, é muito mais do que uma mera sensação de acreditar. É muito mais do que um mero acreditar. É muito mais do que um mero declarar com os lábios. Tanto é que com os lábios é dito pela Escritura que nós declaramos aquilo que se crê com o coração. Então, a fé não está para os lábios. Ele fala, com o coração se crê para a justiça, e com os lábios se confessa acerca da salvação. Não é isso, pastor Joel? Estou certo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, não basta a minha profissão verbal. Então nós estamos convocando essa igreja já há bastante tempo, e chamando a atenção para a fé. Veja o texto que nós acabamos de ler, 2 de Colossenses, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, estáis completo, essa plenitude. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele coloca que o que aconteceu conosco quando cremos nele? Qual é a realidade espiritual que a fé traz para o crente?
ou para aquele que crer? A primeira coisa, nele. Tem um nele na sua Bíblia, versículo 11? Nele. Então essa fé, ela opera numa união, e não na confissão de um fato histórico que ficou no passado e virou um fóssil. Não. Tem muito crente, mas são muitos que, a despeito do quanto falem da morte e da ressurreição de Cristo, estão sempre apontando para o passado. E não sabem que a ressurreição de Cristo, nele, no homem Jesus, foi o ressurgir da vida no corpo lá na história. Mas essa ressurreição dele se atualiza no homem a cada momento em que um homem crer nele. Quando alguém crê, Cristo ressuscita em você. Agora é a sua ressurreição, é o seu espírito humano sendo liberto daquilo que o aprisiona, daquilo que separa a sua alma de Deus, do véu espesso, da parede, o véu, a parede da ignorância, do pecado, das trevas, da ilusão, que nunca me permitia tocar esse ser divino que habita todos os homens. Mas quando a fé vem ao coração, brota do coração, esse véu, ele é rompido. É o processo de iluminação. E daí então esse Cristo redivivo no meu espírito humano se torna a minha ressurreição. Eu agora posso tocar essa vida. Por isso ele diz, nele. Portanto, fala de união. Não é de confissão de um fato passado que eu acredito hoje no presente, mas do qual estou separado pelo tempo e espaço. Não. Torno a enfatizar para que ninguém pegue minhas palavras pelas metades. O fato histórico da morte e ressurreição é inquestionável, é a base a partir da qual eu creio. Mas a morte de Cristo, ela acontece em realidade em todos os que creem. A morte de Cristo é algo que nunca cessa de acontecer, porque ela se atualiza dentro do homem, quando dentro de mim a morte de Cristo se torna a minha morte, a morte do meu velho homem. Mas tem razão que o Evangelho fala que nós fomos crucificados com Cristo. Está aqui versículo 11, versículo 12, nós fomos sepultados com Cristo. Pastor, isso é pela fé. Entende? Só que os crentes falam, não, mas pela fé, para eles, não é verdade. Pela fé significa, não é verdade. Uma vez eu falei para uma pessoa que Cristo habitava em nós, ela falou, não, é lógico que não habita, habita no céu, não é em nós. Mas a Bíblia diz, não, mas isso é pela fé. Então, quando os crentes falam pela fé, eles querem dizer assim, não é bem deste modo, mas você diz que é, para que você tenha a sensação de que é, de que seja. Aí você fica naquela onda de parecer que é, mas não é bem deste modo, é pela fé. Eu tenho que até desenvolver um conceito desse tal de pela fé, para que fique mais claro para vocês. Vou desenvolver, me ajuda, Josué, depois, tá? Um conceito registrado em cartório, para vocês entenderem exatamente o que significa essa questão. Mas o fato é que a fé é totalmente o oposto disso. A fé é viva. Fé é acontecimento. Fé é atualização em você do que aconteceu em Jesus de Nazaré há 2000 anos. E que não ficou lá, acontece em você. Eu sou crucificado com Cristo. Aí eu sou sepultado com Cristo. E aí eu ressuscito com Cristo. Você desfruta de uma nova vida. De modo então que, a despeito da ressurreição do corpo no futuro, eu já ressuscitei com Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Isso implica uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso é um novo ser. Não existe verdadeiro Evangelho sem essa mudança no ser.
O que me intriga, e o que me faz ficar, às vezes, com palavras bastante contundentes, é o fato de eu ouvir sempre o evangelho que está no papel. Eu anuncio que ele morreu, eu anuncio que ele ressuscitou, eu anuncio tudo isso, mas não existe em mim, ou eu não entendo que a fé se apropria, e que somente em união com ele, e essa união é real, é orgânica, é ontológica, é do meu ser, é do meu espírito nele e com ele, é que então eu participo dessas bênçãos. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 1, que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É nele. Não é um Cristo nos céus, distante. Pastor, você não acredita que ele está no céu? Está lá, certamente. Está aqui também. Onde é que ele não está, afinal? Se tudo existe nele, se move nele, vive nele. Atos 17, 28, para quem tem dúvida. Como é? Onde é que ele pode não estar? Agora, o fato é que o Evangelho anuncia, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive no céu. Não? Em mim. Gente do céu, não é possível. E a nossa busca e o caminho do crescimento espiritual, da edificação, é exatamente esse caminho de nós, a cada dia, nos apropriarmos mais dessas realidades espirituais. No sentido de que, humanamente falando, é impossível que alguém crendo hoje se aproprie efetivamente de todas essas bênçãos, desta plenitude de Deus. Eu tenho em mim a plenitude de Deus. Não duvide disso. Você tem em você a plenitude de Deus. Está aqui, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 23. O qual é o seu corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Falando desses que se converteram, que tiveram tal experiência. A qual é o seu corpo? A igreja é o corpo. Se ela é o corpo desse cabeça, esse cabeça vive e existe nesse corpo. Não é uma mula sem cabeça? Ou é uma mula sem cabeça? Hein? Não é? O cabeça que é Cristo tem um corpo. E esse corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É a plenitude dele em nós que nos tornamos nós a plenitude dele. Que maravilha. De modo então que esse caminho de libertação, de cura, de santificação, de crescimento, é o caminho de eu me apropriar dessa plenitude de Cristo em mim. Então é impossível, humanamente falando, que alguém se aproprie imediatamente dessa plenitude. Seria mais ou menos você pensar assim: nasceu uma criança hoje, né? Meu irmão, por exemplo, agora é pai, nasceu um filhinho dele. Então tem umas 2 semanas. E aí é impossível que aquela criança, tendo a plenitude da vida nela, ou não tem? Tem todos os órgãos, tudo, olho, as córneas, tudo, coraçãozinho, pulmão, fígado, tem tudo, veias, artérias, sangue, nervos, músculos, carne, cérebro, sistema, tem tudo certinho. Mas, na medida do crescimento, todas essas faculdades, esses órgãos, esse sistemas, eles vão se aperfeiçoando quanto ao uso, quanto à experiência da própria criança. A visão da criança, do recém-nascido, não é tão nítida, tão clara quanto a nossa. Com o tempo ela vai começando a perceber melhor as coisas. Daqui a pouco ela começa a ver os contornos das coisas. Daqui a pouco ela consegue olhar para um objeto dentre tantos e fixar naquele objeto de maneira específica. E ainda assim, até hoje tem pessoas que são tão voadas que não conseguem ver muito bem. Por falta de ver mesmo, né? Mas o fato é que eu quero dizer que as faculdades, tendo a plenitude de vida, a experiência dessa plenitude vem com o crescimento. O nosso crescimento espiritual é a apropriação
paulatina, gradual dessa plenitude de Deus. Na medida em que eu vou experimentando essas bênçãos que já são minhas, porque Cristo as deu a mim, para usar um português bem arcaico, Cristo mas deu, né? Deu elas a mim, mas que eu preciso dessa experiência. Então, um cristão autêntico, ele tem essa característica, essas duas características. A primeira, de que ele possui essa plenitude, e a segunda é de que ele está no caminho do crescimento para a experiência de toda essa plenitude, até que ele chegue à estatura de varão perfeito. Por isso que Paulo fala, nele nós estamos aperfeiçoados. Ele fala dessa união na morte e ressurreição como sendo a realidade do que no Antigo Testamento se anunciava simbolicamente nos termos da circuncisão. Lá se praticava a circuncisão. Vocês devem saber o que significa. Literalmente, cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino e lançar fora. Aquilo apenas representava o despojamento da carne. Como representava, lá era carne que era cortada e despojada. Despojada mesmo, né? Aqui, em realidade, não é carne. É o ego. Muito bem. É a carne enquanto podemos colocar a consciência caída. É o abrir mão desse ser caído, do que a Escritura chama claramente de velho homem. E isso se dá mediante a minha união na morte de Cristo. É o despojar da carne, do pecado. Do pecado não enquanto coisas que se faz ou deixa de fazer, mas do pecado enquanto consciência caída, errar o alvo da existência, enquanto a ilusão que me engana, a ilusão que me leva para caminhos vãos, que me enche de pensamentos vãos, de coisas vãs e fúteis que nada agrega à minha salvação, à minha mudança, o meu aperfeiçoamento. Então Paulo apresenta essa nossa união a que ele chama de circuncisão de Cristo. Não é a circuncisão de Moisés ou da lei de Moisés, é a de Cristo. A de Moisés era um rito, ou um ritual que se praticava em termos de purificação, mas apenas simbolizava algo que haveria de se manifestar no futuro, que era a morte e ressurreição de Cristo, e agora a morte e ressurreição de todos que creem na morte e ressurreição de Cristo, ao serem unidos a Ele na sua morte e ressurreição. Esse despojamento do eu. Do eu não, melhor colocar do ego. Até porque eu, se nós formos tomar esse termo ao pé da letra, só existe um. O eu sou, né? Então, quando eu poderia muito bem me referir ao meu eu verdadeiro, enquanto ao Cristo que habita em mim. Ele é o eu, e o que tem de mim mesmo é o ego, que é aquilo que veio de Adão caído e que passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa consciência caída, esse modo de perceber o mundo a partir de um coração incrédulo e de um coração cheio de treva, cheio de engano e cheio de ilusão. E ele diz, versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E aí fica muito claro que o perdão de pecados e a vida nova que temos agora nele é um produto não de um mero confessar algo passado, mas é em razão do meu despojar, ou do despojar da minha carne na morte de Cristo. Quando ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, enquanto houver a incircuncisão da nossa carne, estamos mortos em transgressão. Quando é que revivemos? Quando há esse despojamento. Aí nós experimentamos o perdão de pecados, a causa desse despojamento, e então experimentamos nova vida em Cristo Jesus e temos todos os nossos delitos e pecados perdoados. Não é?
ou seja, a eficácia da obra meritória de Cristo quanto ao perdão de pecados, ela só é aplicável a mim nessa experiência de fé. Alguém poderia perguntar: haverá alguém que vai para o lago de fogo? Sim. Mas Cristo não morreu por todos? Sim. Como é que ele vai? É porque a eficácia dessa obra de Cristo no homem só é alcançada por meio da fé. Ou seja, a morte de Cristo, ela é totalmente suficiente para salvar não somente um único homem, como todo o homem, como todos os homens. Então, ela é plena, eficaz. Mas a fé é que se apropria disso. Experimentamos nós então a nova vida. 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E aqui está a base da obra judicial de Cristo, que ele, na sua vida humana, não somente venceu o pecado, como não tendo ele pecado, por isso não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tem pecado, como poderia morrer? Mas ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. A dívida é paga. Aquilo que se requeria, a morte do pecador, aquilo que se exigia, a morte do pecador, agora essa dívida está paga. Há uma grande questão em torno dessa exigência, né, da morte de Cristo, a ponto de alguns entenderem e pregarem que o Pai, na sua justiça, é que requeria a morte do homem, é que exigia a morte do homem. E Jesus, no seu amor, falou: não, Pai, eu vou pagar para ele. De todo modo, fica-se um conflito entre um Deus severo que exige pagamento e um Deus, Jesus, amoroso, que paga uma conta. Fica esse jogo complicado. Mas se nós atentarmos bem para a Escritura, nós vamos encontrar claramente algo muito importante, quando diz, por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 2, e veja uma coisa assaz interessante. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. Visto pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Veja a questão aqui da identificação do Cristo de Deus conosco. Veja que para ele ser o nosso substituto, ele deveria ser feito à nossa semelhança, homem como nós. Então ele participou de carne e sangue, a nossa semelhança, para quê? Tem na sua Bíblia um para quê? Olha que coisa interessante. Para que ele participou de carne e sangue? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem tem o poder da morte? O diabo. Ter o poder da morte não equivale, porventura, ao reivindicar: você vai morrer ou não. Eu tenho poder, vem cá, você vai morrer. A exigência de que todos quantos pecaram devem morrer. Por isso que é dito: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Você pegar João capítulo 10, essa expressão de Jesus, quando diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, o contexto imediato se refere diretamente aos mercenários, aos lobos, no caso específico, aos líderes da religião judaica, que ali estava para oprimir as ovelhas de Cristo. Ora, mas que obra é esta que estes homens realizam, se não a obra do pai da mentira, se não a obra, como diz Paulo aos Coríntios, de que anjos caídos, inclusive, eles se
transformam em anjo de luz. E Paulo, nesse contexto, está falando inclusive sobre obreiros fraudulentos, sobre falsos apóstolos. E ele falando que eles são ministros do diabo. Portanto, eles apenas estão cumprindo e executando um desígnio do maligno, que é roubar, matar e destruir. Essa aplicação ela é muito mais do que cabível, porque eu estou simplesmente buscando a origem desse ministério da iniquidade, de que diz Paulo, dos falsos pastores. Mas eles não trabalham para si, eles trabalham para o diabo. O que não se pode fazer é, em João capítulo 10, ignorar para quem se fala imediatamente, para assim você não perceber que existem falsos pastores. Mas resgatar a origem ministerial dos falsos pastores é não somente provável, mas é necessário, hermeneuticamente falando, a partir do texto de Paulo aos Coríntios, salvo engano, 1 Coríntios, capítulo, lembre-me aí, capítulo 10, versículos algumas coisas, né? Mas depois a gente encontra o texto. Bem, por todos os efeitos, aqui diz que o diabo é quem tinha o poder da morte. Razão porque Cristo, ao vencer, é dito simbolicamente que ele toma das mãos de quem? Do diabo, as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Agora veja esse outro texto aqui, para os irmãos entenderem, Colossenses, claramente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. O texto a que eu me referi agora há pouco é 2 Coríntios, capítulo 11, tá, amados? Versículo 13, 14 e 15. Agora, 1 Coríntios, capítulo 15, veja comigo, falando sobre a morte. Não é verdade que o salário do pecado é a morte? Cristo não morreu por nós, não pagou nossa dívida com a sua morte. Então, olha o raciocínio. Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Ele morreu para pagar a minha dívida. Havia um escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito que era contra nós, ele pegou e cravou na cruz, como que dissesse, e agora? E agora? Eu venci. Estaria ele falando isso para o Pai? Aí, Pai, ó, está aqui. Tomei, estou cravando na cruz. Para quem ele está dizendo isso? Então nós vimos, Hebreus, quem tinha o poder da morte? O diabo, que reivindica a morte, tem o poder da morte sobre todos os homens. Por isso que Cristo, ao morrer e ressuscitar, Apocalipse 1,18, ele toma das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Agora, falando sobre a ressurreição, porque se ele venceu a morte, então ele agora pode ressuscitar a todos, quantos ele desejar. 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a sua ressurreição, versículo 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Olha que maravilha, quando esse meu corpo se revestir de imortalidade, esse meu corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, esse meu corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória aqui deveria estar com V maiúsculo. A vitória tragou a morte. Portanto, Cristo tragou a morte. E aí vem o brado: onde está, ó morte, a tua vitória? É um desafio. Estaríamos nós a desafiar o Pai, que reivindicava a nossa morte? Absolutamente. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a morte tem um aguilhão. A morte se utiliza de um aguilhão para matar. Que aguilhão é esse? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então imagine só esse quadro, se um pintor, um excelente pintor, pudesse reproduzir, né, em figuras, em imagem, a morte com um aguilhão para matar, sendo a morte, sendo esse aguilhão o pecado. Aí vem Cristo e mata a morte. Por isso, voltando a Colossenses, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Lembra que, voltando um pouquinho, desculpem-me, mas voltando a capítulo 15 de Coríntios,
Versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é? Não entendi. A lei. Então pensa a morte, o pecado e a lei. É uma trindade. Juntos, contra o homem. Aí vem Cristo. E ele vem para quê? Dentre tantas coisas, ele veio para quê? Primeira epístola de João. Vocês não lembram? Que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Exatamente isso. Tendo cancelado o escrito de dívida, o aguilhão do pecado é? Não, o aguilhão da morte é o? E a força do pecado é? O que a morte usa para matar? Não é o pecado? E o pecado, para poder te pegar, tem que ter uma força. É a lei. Aí vem Cristo, pega o escrito de dívida que era contra nós. Pastor, que escrito de dívida é esse? Lendo eu essa tarde alguns comentários, a maioria deles dizem que deve se referir a um livro em que estava escrito os nossos pecados. Como se o Wesley cometeu um pecado, vai lá, Gabriel, escreve o pecado no livro. Aí Miguel, haja lápis, né? Escreveu os pecados do Wesley, misericórdia. Escrevendo lá os pecados. Mas o texto tem a resposta. Tendo cancelado o escrito de dívida, primeira característica, que era contra nós. Segunda, que constava de ordenanças. Esse escrito constava de ordens. Não faça, não faça, faça, faça. E que porque nós não dávamos contas de cumprir, se tornava ela a força do pecado contra nós para nos condenar, razão porque o ministério da lei é o ministério da condenação e da morte, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 7. Pastor, mas a lei não é de Deus? É. A lei não é santa, justa e boa? É. Agora estou no instrumento do diabo? Sim. Ele se apropria de uma coisa boa para nos matar. É a força e a reivindicação. O Josué tem que morrer porque ele é transgressor. E o diabo se torna, portanto, o seu acusador a partir de uma base legal. Aí Cristo vem, fala assim, desse escrito aqui, rasga, prega na cruz. Por que assim? Porque eu estou pagando, morrendo. Se o problema do escrito de dívida é a morte, eu vou pagar, eu vou morrer. A dívida está paga, portanto. E como é que ficaram os principados e potestades? Vendo agora essa situação. Está aí, o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Ficaram todos desprezíveis. Não, sendo desprezíveis, ficaram desprezados. Cristo crucificado, o sangue correndo, o fôlego acabando. Quando os capeta queriam sorrir, falavam assim, acabou, está acabando. Morreu, acabou. Cristo estava triunfando deles. E eles estavam sendo lançados ao desprezo, porque eles não contavam com a obra de Cristo por nós, obra tão grandiosa, como diz o apóstolo Pedro, que no passado os profetas procuravam compreender como seria essa obra, mas eles não puderam compreender naquele tempo. Então está aqui, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por tão grande salvação. Amém?